CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran e Leroy Merlin. A casa da sua casa. 20 anos da nossa capital, vamos falar de influências, vamos falar de Campo Grande. Quase tudo aqui na nossa cidade remete aí à sua própria história. A principal avenida, os parques, os museus, o comércio, o modo de vida, moldado por uma diversidade de costumes. Campo Grande preserva seus traços históricos e faz questão de cultuar tradições trazidas pelos imigrantes. Da mistura de raças e costumes nasceu a identidade da cidade, que também ganhou o nome de Morena, devido ao solo avermelhado, ao clima tropical. A possibilidade aí de contemplar animais na natureza também é um encanto que a gente tem. São gestos tão simples como o passeio na Avenida Afonso Pena, a roda de tereré, repetidos por gerações, se tornaram tão emblemáticos que o local, além de palco político e também de manifestações populares, virou cenário de expressões artísticas. E a cultura, tão miscigenada da nossa capital, se assentou também na revitalização do rico patrimônio histórico, valorização da culinária, do artesanato e da produção intelectual através da música, dos monumentos, retratando aí a fauna dos cerrados e do Pantanal, e das artes plásticas com traços da bovinocultura. A valorização das manifestações artísticas, patrimônio histórico e as festas populares fez surgir essa cultura mestiça. A herança dos costumes de povos de diferentes regiões deu a Campo Grande uma identidade legitimamente sul-mato-grossense. Mas as contribuições que a gente recebeu e continua recebendo na construção de uma cidade, de uma capital, são imensas. Por isso, a CBN Campo Grande, essa semana, decidiu ouvir representantes de diversas comunidades que chegaram aqui ainda no século passado e que muito contribuíram para a construção da nossa cidade. Nós conversamos aqui na segunda-feira com o cônsul do Paraguai, conversamos ontem com representantes da colônia japonesa e hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da CBN o cônsul honorário de Portugal, o comendador Fernando dos Santos Gonçalves, a quem a gente agradece a gentileza de ter aceito o convite e vir falar sobre as influências portuguesas na nossa capital. Bom dia, cônsul. Bom dia, Otávio. Olha, para nós motivo de honra recebê-lo aqui e também já iniciar a nossa conversa, iniciar o nosso bate-papo, tentando entender o que é que nós temos aqui, o que é que Campo Grande tem dos portugueses, quais foram as principais colaborações, contribuições e influências dos portugueses na construção dessa cidade que vai completar 120 anos. Exato, eu acho que Campo Grande merecia tudo isso. Os portugueses que aqui chegaram por volta de 1914 foram os propulsores da chegada da estrada de ferro. Impressionante. Deixa eu pegar carona nisso que o senhor está dizendo para mim. Ontem eu conversei com o Nilson Aguena, ele me disse que os japoneses também vieram trazidos pela estrada de ferro. Quanto essa obra trouxe para cá imigrantes portugueses, japoneses e várias outras nacionalidades. Eu acho que essa era a primeira coisa no século passado, início desse século, onde chegava a ferrovia, chegava as ações das comunidades querendo fazer mais e mais. E todos que vinham... Desbravadores. Desbravadores, exatamente. E todos que vinham eram imigrantes. Imigrantes, eles vinham para trabalhar. E trabalhar e gerar renda para suas famílias, muitos deixando esposas e filhos lá nos seus países, ganhar o suficiente para poder trazê-los depois de 2 anos, 3 anos, 4 anos. Que dificuldade. Era muita dificuldade, era muita dificuldade. Meu pai mesmo chegou aqui em 1958 e eu cheguei em 1960. O senhor era nascido? Eu sou nascido em Portugal. Em Portugal. Em Portugal, eu sou do distrito de Braga. Tá. E aqui a gente foi fazendo as coisas Campo Grande. Minha esposa era de uma das famílias tradicionais de Campo Grande, a família Tomé. Portuguesa? Portuguesa também. Uma das primeiras que chegou aqui. Ela chegou aqui em 1950. Tá. Ela. A sua esposa, mas a família Tomé é bem... A família Tomé chegou em 1914. Ajudou na construção de muitas obras emblemáticas da cidade. Sim, a Tomé Irmãos, eles foram os participantes, eles foram os cabeças
do desenvolvimento da área de construção civil. Para a gente entender um pouquinho a mão dos portugueses em Campo Grande. A gente anda por Campo Grande, como é que a gente pode olhar e perceber a presença portuguesa aqui? Se você descer a Mato Grosso, você encontra a maternidade, que antes era virada para a Avenida Mato Grosso. Aquilo foi a maternidade da Mato Grosso construída por portugueses. Por portugueses. Os Correios, construída pelos portugueses. E na Calógeras. Na Calógeras. Prédio lindo ali. A nona região militar, construída pelos portugueses. Lá em cima. Lá em cima, no Amabaí. Bairro Amabaí. No bairro Amabaí. Bairro Amabaí. Então, tem muitas construções. O primeiro hotel que tinha, o Hotel Globo, aqui na Dom Aquino, que era o único hotel, foi o primeiro hotel com a laje de concreto, que foi feita num dia só. Porque naquela época não existiam aditivos de concreto. Então, o Cassino dos Oficiais também foi construído pelos portugueses? Tudo. Cine Santa Helena. O Santa Helena, exatamente. O antigo relógio ali na Afonso Pena, também, me parece que é uma obra de portugueses. Também ajudaram, né? Ajudaram, né? Ajudaram. O Obelisco é uma obra? O Obelisco também. O Obelisco é uma obra importante. Pois é, você que os passa baís, Afonso Pena, os baís. Então, onde tinha construção, realmente, os portugueses vieram para ajudar. A Santa Casa foi uma das entidades que eles ajudaram muito. A primeira ponte de concreto em Coxim foi feita pelos portugueses. Uau. Foi feita pela firma Tomé Irmãos também. Então, eu não quero falar só da família Tomé Irmãos, porque é da família. Certo. Mas todos os portugueses que aqui chegaram, todos eles deram a sua mão de contribuição. E foram se unindo, se reunindo, e continuam ainda construindo e fazendo. E continua. Depois houve até uma certa divisão, não divisão, mas uma certa... uma região ia melhor do que a outra, então e começaram, o Algarve era parecia que era um país, o norte era outro, era norte e sul, mas todos eles, graças a Deus, hoje nós temos em Campo Grande aproximadamente 2.500 portugueses. Veja só, são mais de 30 mil imigrantes que Campo Grande abriga de diversas nacionalidades. Quase 10% dos imigrantes que estão aqui são portugueses. Então, portugueses e lusos. Hoje nós consideramos os portugueses os lusos descendentes também. Tá. Nós temos aqui o Consulado de Portugal, do qual eu sou dirigente, Sim. que faz as permanências consulares de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses, aonde normalmente ficam 30, 40 pessoas sem poder ser atendidas, porque os equipamentos chegam aqui, ficam 2 dias, ficam online com Lisboa, e se fazem os passaportes e os cartões cidadãos, as cidadanias para filhos, para netos. Hoje já temos a cidadania para netos. Essa relação de ir campograndense para Portugal e vir português para cá, ela é constante? É constante. Nós temos um plano de saúde que é um documento, um PB4, que é um seguro saúde internacional, que é de graça, não paga nada, que é entre Brasil e Portugal. É um convênio que existe entre Brasil e Portugal. Né? Então, não se paga nada por isso. Para estudar, é um absurdo que vai de gente daqui para lá para estudar. O ano passado nós tivemos 900 mil brasileiros lá. Nós tivemos 22 milhões e 800 mil turistas em Portugal o ano passado. De brasileiros? Então, não, brasileiros 900 mil, ao todo. Tá. Que veja, um país de 10 milhões e meio, com 22 milhões e 800 mil, mais do dobro da população. E aqui em Campo Grande, a gente tem as influências culturais, as influências musicais, as influências gastronômicas. Vamos começar pelas influências gastronômicas dos portugueses aqui em Campo Grande. Eu acho que nós não devemos citar nomes, mas nós temos aqui restaurantes que lhe fornecem a comida portuguesa. Um Leitão da Bairrada, por exemplo, só tem um restaurante aqui em Campo Grande que faz. Leitão? Leitão da Bairrada. Pode falar o nome do restaurante, não tem problema. No Pietro e Maria. Pietro e Maria, restaurante que serve uma comida típica portuguesa. Exatamente. Nós temos o outro bacalhau, que era... Quando se fala em comida portuguesa, o bacalhau vem sempre? Vem sempre na ponta da língua, né? Isso é muito fácil de fazer, né? É muito bom. E é uma delícia. Pois acompanhado de um bom vinho. Vocês também organizam muitos eventos, né? Vocês têm aqui como referência principal, eu não poderia deixar de citar o Clube Estoril, né? Sim. Inclusive é o nome de uma cidade uma referência importante em Portugal.
Mas E o não foi por Estoril isso. Não foi por isso. surgiu como o Estoril? O Estoril não foi por isso. Ah, Foi assim uma coisa que era a Associação Luso Brasileira. Isso. Aliás, era Centro Beneficente Português. inclusive, Foi fundado em 1929. Uau, quase 100 anos atrás. Tá? Desse Centro Beneficente Português, chegou uma época que foi deteriorando, e depois não tinha nem diretoria mais. Tá. Os mais novos, no caso era eu e outros, que eu estava na época com 30 anos, assumimos então o Centro Beneficente Português e fundamos então a Associação Luso-Brasileira. A Associação Luso-Brasileira não tinha, era só a Associação Luso-Brasileira. Vamos explicar para muita gente o que é o luso brasileiro, para você entender. Associação de portugueses e brasileiros. Brasileiros, Os exatamente. lusos, É a Associação Luso-Brasileira. Isso. E com isso, então, nós compramos aquela área, onde está feito hoje o Clube Estoril, que são 60.028... Ali é o Giocondo Horta, aquela região? É. Tá. 60.028 metros quadrados. 6 hectares. 6 hectares. Tá. Diziam que nós éramos loucos, né? Nenhuma entidade aqui mais antiga que nós não tinha, tal, não sei o quê. Aí nós, Clube Estoril. E ali hoje vocês congregam não só portugueses, campograndenses, filhos, Aqui netos, tem tudo. todas as nacionalidades cabem ali dentro, né? Cabe. E ali vocês organizam festas tradicionais portuguesas Nós também? temos as festas tradicionais portuguesas que são feitas anualmente. Quais são essas festas? A sardinhada, que é em A outubro agora, dia sardinhada em 6 de outubro. outubro, tem 500 quilos de sardinha para comer. É uma festa comum portuguesa? É uma festa comum portuguesa. Típica. Essa é a época das festas em Portugal. Tá. Essa é a época agora. Mas aqui você tem que mudar por causa em função até do tempo. Nós temos o arroz de Braga, que é feito normalmente em abril. Como é que é esse arroz de Braga? O arroz de Braga é um arroz com legumes, com carnes de frango, com carne de porco, que é uma delícia também. É outro prato que Reúne os portugueses em torno da mesa para poder comer. E na música? E na música nós temos, hoje, nós temos o fado, continua sendo realmente A referência portuguesa. a referência portuguesa. Existem eventos aqui em que vocês colocam o fado como atração principal, alguma... Ou ainda poderemos ter eventos dessa natureza? Não, já tivemos. Nós temos a Noite Portuguesa também. Noite Portuguesa. A Noite Portuguesa. O ano passado nós trouxemos aí uma fadista excepcional. Pois é. Uma fadista excepcional que veio o ano passado. Ela e mais 2 músicos. Esse ano deve ter uma outra. É essa troca, né? Essa troca de conhecimento, essa troca de culturas, essa integração, essa relação entre Brasil e Portugal. É bom a gente lembrar, né? A gente tem uma relação embrionária com o país que nos descobriu, com Pedro Álvares Cabral, enfim. A relação Brasil-Portugal, ela não é nova, ela é do início da nossa própria história. Né? Sim, com certeza. E eu acho que ninguém... Nossa colonização. Não, e ninguém pode dizer, não, foi privilégio disso ou daquilo. Não. Eu acho que ele teve até sorte de ter descoberto aqui, porque o vento que trouxe eles. Não acharam. Sim. Descobriram o Brasil e aqui, graças a Deus, fizeram um país, ajudaram a fazer um país que temos que nos orgulhar dele. Eu gostaria de saber, eu sempre pergunto para aqueles que aqui vêm, como é que nos olham os portugueses? Como é que somos vistos pelos portugueses? Como é que o campo-grandense, o sul-mato-grossense, o pantaneiro, a gente dessa terra é vista por vocês? Muito bem-vindo. E sempre nós dizemos, e eu faço questão de dizer, escute, você tem algum descendente, tá? Para tentar levar mais gente para lá. Certo? Porque todos que chegam a Portugal são bem recebidos. Todos muito bem recebidos. Sem problema nenhum. Nunca tiveram problema. Tanto que eu chego até a dar, às vezes, o meu cartão para falar, se tiver algum problema, me liga. Né? Porque as pessoas que passam pelo consulado é que querem ir legal. As que não querem ir legal, não passam pelo consulado. Passear, trabalhar... Não, passear não precisa de visto. Não precisa de nada. Você tendo dinheiro para gastar lá, tendo um voucher de hotel ou algum local onde você possa ir, que você antecipadamente provou que você vai ficar em tal lugar, não há problema nenhum. Você pode ir, fica 3 meses e pode renovar por mais 3 meses. Nós tínhamos aqui só vistos para até filhos, descendentes, né? E foi feito um projeto para netos, e esse projeto ficou engavetado, andou para um lado e para o outro, e não se passava lá na Assembleia da República, que era um projeto até de um amigo meu, do Dr. Carlos Páscoa.
E quando foi em 2017, fizeram um congresso mundial, um seminário mundial. E nós fomos convidados para ir, e eu fui defender a cidadania de netos. Deu certo? Deu certo, tanto deu certo que tinha 108 países, 233 cônsuls nessa Assembleia. E quando eu dei a solução que nós poderíamos fazer isso para netos, como era simultâneo a tradução, todo mundo levantou, bateu palma, claro, mas gostaram bastante. Disse para ele quem era o autor, né? E o ministro virou para mim e disse, olha, faça como queira. Isso faça como queira, você fazer permite ainda, né? Exatamente. A gente gostaria de encerrar essa nossa conversa. Eu gostaria que o senhor utilizasse os microfones da Rádio CBN para falar da importância desses 120 anos da nossa capital, da relação portuguesa com a nossa capital e as expectativas, os projetos futuros, o que é que a gente ainda pode fazer juntos. Eu acho que Portugal contribuiu muito para tudo isso. No 26 de agosto sempre teve a representatividade de Portugal, com caravelas, tinha aqueles grandes desfiles e tal, e continua fazendo, se precisar, quando convocados, aquelas festas das nações, nós ficávamos uma semana sempre presentes, né? Eu tenho um carinho muito grande porque nos 100 anos de Campo Grande eu fui agraciado com o título de sócio de cidadão campograndense. É um dos nossos. Eu já sou um campograndense. Exato. Né? E procuramos e devemos nos juntar sempre, nos unirmos sempre em prol da nossa cidade, que tem um projeto também que começou e vai terminar esse projeto. Tenho certeza que vai terminar. Eu vou fazer com que essa pessoa não é mais político, mas ele quer a cidade irmã Campo Grande, Figueira da Foz. Uau, vamos falar sobre isso na próxima entrevista. Tudo bem. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelas informações e desejar que essa relação de irmandade, de respeito, seja próspera e que a gente continue juntos. Com certeza, eu lhe agradeço. Muito obrigado. Obrigado à CBN por nos ter escutado, ter a paciência de nos escutar e nos colocar à disposição sempre no consulado. E se eu puder fazer alguma coisa também pela associação, eu sou um membro também da diretoria, eu sou do Conselho Fiscal. Então, conversei aqui com o comendador Fernando dos Santos Gonçalves, cônsul honorário de Portugal. A gente está conhecendo um pouco mais com essas conversas, com esses bate-papo, um pouquinho da nossa própria história, um pouquinho da nossa própria origem e as influências que a gente recebe daqueles que escolheram Campo Grande para viver, para constituir suas famílias, negócios e, de uma maneira muito direta, contribuir para o desenvolvimento econômico e social da capital morena. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran e Leroy Merlin. A casa da sua casa.